O Senhor me levou a este pastor. Glória a Deus. Pode focar só nele mesmo, deixar aí para o povo conhecer. Quem ainda não conhece o pastor Jimmy Swaggart, passa a conhecer hoje. Eu, desde os anos 80, que eu assistia a ele, eu desviado do evangelho, eu gostava de ver o programa dele na TV Bandeirantes, que passava nos anos 80. E eu, desviada, gostava da mensagem, tudo que ele trazia, e sempre simpatizei com ele, achei que ele estava na verdade, tudo. Quando foi o ano passado, o senhor... Olá, meus amigos, bom dia e obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Xixová, essa montanha aí, ó. Essa montanha que é o Xixová. Xixová é a montanha mais alta aqui da cidade. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouquinho da música cristã. Porque, para mim, música cristã não é louvor. Porque, para mim, louvor você só canta para Deus. Mas se você canta para ganhar dinheiro, se você canta para ganhar aplausos e coraçãozinhos, então é para você, não é para Deus. Muitas pessoas vêm do mundão e lá gostavam de sambas, pagodes, MPBs, funks, músicas clássicas, e quando vão para o evangelho e sentem falta dos ritmos que tanto gostavam. E aí pega a Bíblia, folheia, tira passagens bíblicas e cantam e diz que isso é louvor. Seria louvor se a pessoa só cantasse para Deus. Mas como ele canta para ganhar dinheiro e levar algum... Mas bora falar da Bispa Nadir, que o assunto aqui não é música. O assunto não é esse. O assunto é esse aqui, ó. É a Bispa Nadir. Agora ela viu o Jimmy Swaggart no inferno. O inferno de Dante, não. O inferno da Nadir. Porque a Nadir tem um inferno onde ela, com uma frequência muito grande, vai até o inferno. Algumas coisas eu não entendo. Por exemplo, por que cargas d'água uma pessoa vai tanto no inferno? Eu conheço um pastor Lorival. O Lorival, ele disse para mim que além dele ir no inferno, ele ainda sentou na cadeira do cão. E ele tem um livro. Contando isso. Sei lá se alguém comprou esse livro, mas se comprou, por que cargas d'água Deus levaria uma pessoa ao inferno e lá ele sentaria na cadeira do cão? Mas vamos continuar aqui, porque o assunto é a Nadir. Ela viu o Jimmy Swaggart no inferno. Bora lá ouvir isso aí. Me deu uma revelação tremenda sobre ele. A minha casa, vou voltar atrás um pouco. A minha casa encheu de barata. Estava cheia de barata. E eu colocava veneno, eu colocava isca, eu colocava receita que tem aí na internet, né, de como se livrar das baratas.
E, amados irmãos, não tinha jeito. E um dia orando ao Senhor, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Para que o Senhor venha exterminar essas baratas da minha casa. Que eu não estou aguentando mais. Está uma praga, está uma infestação aqui dentro. Aí o Senhor me disse, no dia que você parar de colocar os louvores do Jimmy Swaggart, as baratas vão embora. What? Não entendi. No dia que parar de ouvir os louvores do Jimmy Swaggart, as baratas vão embora. Ou seja, o Jimmy Swaggart é o encantador de baratas, é isso? Porque tem aquele lá, o flautista que levava e trazia ratos, mas agora o Jimmy Swaggart é barata. Aonde é que eu, Nadir, fico nessa história? Onde que eu fico? Sabe por quê? Porque Deus me chamou no Evangelho através da pregação desse homem aí. Então, eu com certeza não sou de Deus. Eu não sou de Deus com certeza. Eu sou uma barata, é isso? Olha só. E eu disse, meu Deus, é o Senhor que está falando isso comigo? Porque eu gostava muito de ouvir os louvores dele aqui no YouTube, né? Tem os vídeos, ele louvando, e eu gostava. Aí o Senhor disse, sim, sou eu, no dia que você parar de ouvir os louvores deste pastor, as baratas somem. Aí eu parei. Irmãos, foi como num passe de mágica. Sumiram. Todas elas sumiram. Vocês podem não acreditar. E é lógico que a maioria não vai acreditar. Parar de ouvir. Então, quer dizer, quando você tocava os louvores do Jimmy Swaggart, todos tirados da Bíblia, com passagens bíblicas, não era invencionice, e aquilo chamava barata. É, como você mesmo disse, nós não vamos acreditar. E aí eu fiquei orando por ele. Isso foi o ano passado. No início do ano passado, 2024, fiquei orando por ele. Então, Nadir, deixa eu te falar uma coisa. E no meu caso, então, como é que eu fico? Porque você gostava de assistir ele quando você estava desviada. O que você disse. Eu gostava de assistir ele, assistia, e Deus me chamou no Evangelho através das pregação dele. Nós sabemos que nos anos 90, começo de 2000, ele teve aquele problema de adultério, mas veio a público e pediu perdão publicamente. Então, quer dizer que Deus não o perdoou ele? Então, as pessoas que se converteram através das pregações dele são baratas? Então, eu sou barata? Nadir, deixa eu te falar uma coisa para você. O evangelho, ele não peca. O evangelho, ele não erra. Quem prega o evangelho, a pessoa que prega o evangelho, ela erra, mas o evangelho não. Quem salva é Jesus Cristo. Seja Jimmy Swaggart, seja Agenor Duque, seja Valdomiro Santiago, seja o Edir Macedo. Eles pregam o evangelho. E o evangelho é que salva as pessoas, é que cura e é liberta. Se eles são gananciosos, se eles estão tendo bimba-bimba com a vizinha, se eles enchem a cara de cair no chão ou não, isso não afeta o evangelho, afeta eles.
mas o evangelho não. Agora, se o Jimmy Swaggart pregasse ele, se ele pregasse que ele salvava, que ele curava, aí seria um problema. Mas ele prega que Jesus Cristo é quem salva, Jesus Cristo é quem cura. Mas tem um detalhe aqui. Quando as pessoas veem alguém pregando sobre santidade ou pregando sobre cura, as pessoas tendem a imaginar que aquela pessoa é uma pessoa perfeita, sem erros, sem falhas, reta como um barbante, mas não é, são pessoas sujeitas a todas as coisas. Está escrito na Bíblia para ninguém ter dúvidas que Elias, sendo uma pessoa normal, que comia, que bebia, que chorava, que sentia, que tinha momentos de fraqueza e momentos de grande espiritualidade. Elias, sendo uma pessoa normal, não era um ET, não era algo vindo de Nibiros, sendo uma pessoa normal, orou e por 3 anos e meio não choveu. Entendeu? Então, seja Jimmy Swaggart, seja quem for o pregador, ele é uma pessoa normal. Mas muitas das vezes as pessoas que estão nos bancos das igrejas, elas idolatram aqueles pregador e bota ele num pedestal achando que ele, quando chuta uma pedra no chão, ele fala glória a Deus. E ainda que ele falasse glória a Deus quando chutasse alguma pedra no chão, e eu estou dizendo chutar sem querer, aquela topada que arranca a unha, que é difícil a pessoa não expelir um palavrão nessa hora. É muito difícil. Aí você descobre que o camarada disse um palavrão, ou xingou, ou teve um aborrecimento, e lá acabou proferindo algumas palavras que não deveriam ter saído, é onde aquele vínculo é quebrado. Mas se você olhar para a pessoa como uma pessoa falha, como uma pessoa que está ali também se aprimorando dentro do evangelho, você nunca vai se decepcionar e nunca vai ver ninguém no inferno. E, aliás, se você realmente, Nadir, é profeta, então deixa eu falar um negócio para você. Vamos ouvir mais um pouco aqui. Por ele, perguntando a Deus o porquê disso, qual era o problema. Aí o senhor me disse que ele estava com mistura com padres, com maçons, e me mostrava ele como um cachorro debaixo dos bancos da igreja, se arrastejando como um cachorro. Nadir, você tem que saber uma coisa, Nadir, que parece que você não sabe. Eu disse toda, não é algumas, é toda. Toda a igreja americana, todas elas, é vinculada à maçonaria. Foi a maçonaria que criou todas essas igrejas americanas, que deu suporte. Todas elas estão envolvidas até o pescoço. Até essas que saem do Brasil para ir para lá são vinculadas à maçonaria. Mas o evangelho não é maçom. Mas a igreja, sim, as 4 paredes, o CNPJ e os pastores, sim. Mas o evangelho, não. Então, como é que vai fazer, então? Como é que você vai fazer agora que eu te disse isso aí? Ou que fareja o chão. Eu fiquei indignada. Ah, Bispa Nadir, e outras coisas. As igrejas, as primeiras igrejas evangélicas que chegaram aqui no Brasil, no caso das igrejas batistas e presbiterianas, que tem aí mais de 300 anos aqui dentro do Brasil, essas igrejas também chegaram aqui dentro, através, com apoio, suporte, dinheiro maçom, tá? Também chegaram
aqui com dinheiro maçom. Entendeu aí ou tá difícil? Agora, vamos ver mais um pouco aqui. E aí Deus não me falava nada, só me deu essa visão e eu fiquei orando ainda. Ele me falou só da mistura com padres, com maçonaria, então isso é ecumenismo, né, irmãos? E ecumenismo é coisa do diabo. Embora no Brasil tá cheio de pastores, que vai em tudo quanto é evento, até no carnaval, até no inferno eles vão, se misturando. Cristão verdadeiro não se mistura, não tem mistura. Não presta culto a Deus e, ao mesmo tempo, está encolonhado dentro de igrejas católicas, dentro do catolicismo, maçonaria. Então, Bispa Nadir, então, se Deus te deu uma profecia, se Deus mandou você dar algum tipo de recado para o Jimmy Swaggart, então quem está errado é você. Você é uma pessoa errada. Porque se você tem algum tipo de recado que Deus mandou você dar, aqui nessa plataforma no YouTube não é lugar para isso. Aqui não é lugar para essas coisas. Se Deus te deu alguma profecia para você entregar para o Jimmy Swaggart, você acha que se Deus te deu uma profecia para você entregar para o Jimmy Swaggart, ele não vai preparar as condições para você ir lá na terra do tio Sam, aonde ele tem a igreja dele, e lá você dá o recado diretamente, teto a teto. Você acha que Deus não vai mandar ele fazer uma cruzada até a tua cidade aí, Mauá, e vai botar vocês dois frente a frente? Ou seja, Deus quer que você venha aqui no YouTube, fala em português, não dubla o vídeo, não tem nada de inglês nos seus vídeos e ainda esse recado vai chegar lá no Jimmy Swaggart. É isso? É isso que você acha? Não, minha filha. Deus jamais faria isso. Se Deus te desse alguma profecia para alguma pessoa, para alguém, Deus arrumaria um jeito de fazer você ou a pessoa vir até ele. Se você tem uma profecia contra alguém famoso ou não, o YouTube não é o lugar. O lugar, ou você arruma o telefone da pessoa, ou você arruma o e-mail da pessoa, ou você vai lá pessoalmente, ou aquela pessoa vem até você para que você passe o recado. Porque a Bíblia diz que o ofício do verdadeiro profeta, que não existe mais, o ofício do verdadeiro profeta é se ele vê um mal vindo sobre alguém, ele tem que ir lá naquela pessoa e avisar aquela pessoa. YouTube não é lugar de avisar ninguém, é lugar de fofoca. O algoritmo do YouTube não entende recado. Eu tenho um recado para fulano, para Beltrano. O YouTube entende, o algoritmo entende outras coisas. O que dá engajamento aqui não é dar recado para fulano, para ciclano. O que dá engajamento aqui é outras coisas. Procura saber aí o que o algoritmo faz. Então, se você tem recado para alguém, arruma o telefone da pessoa e fala com a pessoa. Arruma o e-mail da pessoa e fala com a pessoa. Ou então, Deus não é potente o suficiente para levar você até a pessoa ou trazer a pessoa até você? Pois é. Agora, se Deus manda você orar por alguém que você nunca viu e nem sabe aonde que a pessoa está, é outra história. Você ora e acabou. Mas profecia não. Profecia tem que ser dada para a pessoa, pessoalmente. Ela tem que saber.
E lembrando que você não é profeta. Você tem dom de profecia, que Deus usa esporadicamente quando convém a Deus e não exatamente a você. Você não tem domínio sobre esse dom para você sair profetizando para as pessoas, embora alguns eles acham que são, mas não são. Existia vários tipos de profeta nas Escrituras Sagradas. Existia aquele profeta que a Bíblia diz: tudo quanto fulano falou, Deus fez acontecer. Não está escrito que foi Deus que mandou ele falar. Está escrito: tudo quanto fulano falou, aconteceu. Mas tem aquele profeta que Deus mandava ele falar. Então ele falava: assim diz o Senhor. Paraná, paraná, paraná. Entendeu? E você, qual é o tipo? Lembrando que profeta não existe mais. Ficou em João. O que existe hoje é dom de profecia. Em partes falamos, em parte profetizamos. Então, se Deus te deu alguma coisa, fala com a pessoa. O mundo não precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas se Deus te deu alguma coisa, aquela pessoa precisa saber. Porque senão, já que você é profeta, o sangue daquela pessoa recai sobre você. Não é assim que está escrito na Bíblia, Bispa Nadir? Pô, se é assim, se Deus te dá, Deus mandou você falar com o Bolsonaro, mandou você falar com o Lula, Deus mandou você falar com o ministro, Deus mandou você falar com o Papa, agora não dá mais, né? Deus mandou você falar com o Donald Trump, com o Jeff Bezos, né? Isso, o Elon Musk. Aí você usa aqui o YouTube e ainda em português. Qual é a chance dele ouvir o seu recado e se converter? É nenhuma. É nenhuma. Então, você tem que procurar o e-mail, tem que procurar o telefone, ou então Deus é potente para botar vocês dois frente a frente, lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do planeta, ou até mesmo inibir-os, né? Porque foi você que disse lá que inibir-os, né? É os lugares onde ficavam os mortos lá, não é isso? Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback, ou seja, aquelas músicas antigas. Mas eu também toco na mesma rádio, no mesmo canal e tudo junto, um pouquinho da música cristã. Que para mim, música cristãs são músicas tiradas das passagens bíblicas para alegrar o próprio homem. Porque para mim, louvor só se canta para Deus. E não ganha abraços, nem coraçãozinhos, nem abraços, coraçãozinhos e palmas. Fui. Fiquem com Deus, se é que vocês aí são de Deus. Ou eu.